Oi, pessoal, Prof. Camila, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as teorias da origem da vida. Nós vimos no vídeo passado sobre as condições que permitiram que a vida surgisse no planeta. E aí nós começamos a nos perguntar como que essa vida surgiu. E os estudiosos começaram a se questionar sobre isso. Esses estudiosos, pesquisadores, cientistas daquela época, eles também tinham essa dúvida ou essa curiosidade. E aí eles levantaram, lembram das aulas anteriores, que para os fatos da natureza, eu sempre tenho uma pergunta e para essa pergunta eu preciso levantar hipóteses. E aí esses pesquisadores, esses cientistas, eles tinham essa pergunta de como que surgiu a vida. E eles levantaram duas hipóteses para poder explicar a origem da vida na Terra. Essas duas hipóteses se chamam teoria da abiogênese e teoria da biogênese. A teoria da abiogênese, ela é muito antiga. Ela perdurou desde a antiguidade até mais ou menos do século XIX. E segundo a teoria da abiogênese ou também teoria da geração espontânea, os seres vivos eles surgem de forma espontânea a partir da matéria inanimada. Acreditava-se naquela época, então, quando os cientistas levantaram essa hipótese, se acreditava, por exemplo, que os sapos eles surgiam da lama, né? Daquele barro, daquele lodo. E mais tarde, a partir então dos experimentos, especialmente do experimento de Francesco Redi e de Lázaro Spallanzani, uma nova teoria chamada biogênese, ela ganhou força. E de acordo com essa teoria da biogênese, um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo pré-existente. E aí a gente entra então para os experimentos do Francesco Redi, que era um médico italiano muito dedicado a esses experimentos e que vocês devem ter visto lá no ensino fundamental uma imagem muito semelhante ou a própria imagem dessa daqui que representa esse experimento de Redi. O Redi, ele acreditava que o surgimento dos seres vivos, ele não se dava por geração espontânea. E ele investigou a suposta origem dos vermes a partir da carne em decomposição. O Redi, ele tinha uma hipótese diferente para poder explicar a origem desses vermes. Eles eram simplesmente larvas que se desenvolviam na carne a partir dos ovos das moscas. E para poder testar essa hipótese, o Redi realizou o experimento, né? Porque vocês lembram das aulas anteriores que a gente viu cada um dos passos para a construção do conhecimento científico. E aí ele realizou o experimento, esse experimento que é muito ilustrado. E esse experimento acabou corroborando com a sua hipótese, né? Como vocês podem perceber nessa imagem aqui, o Redi utilizou 2 frascos de vidro contendo pedaços de carne. Num desses frascos, ele manteve aberto, ele não tapou. E no outro, ele fechou com uma espécie de gaze para poder impedir que as moscas colocassem os seus ovos. Então, continuou transpirando, continuou em contato com o ambiente, mas nenhum animal conseguia passar por essa telinha aqui. E os resultados desse experimento de Francesco Redi, eles sustentaram a hipótese levantada por ele, porque os vermes eles só apareceram no frasco que ficou aberto, permitindo que as moscas deixassem os seus ovinhos aqui dentro junto com a carne. Além desse experimento do Francesco Redi, outros cientistas também realizaram um experimento
que foi o Needham e o Spallanzani, que é este experimento aqui, ó, muito visto também. Não, tá aqui, ó, perdão. Esse daqui eu não tenho imagem no livro de vocês, né, pessoal? Mas a gente vai falar um pouquinho. Por quê? Porque o experimento, os trabalhos que o Red realizou, eles ajudaram a diminuição, a diminuir então a aceitação da teoria da abiogênese, de que qualquer matéria inanimada poderia dar origem a outro ser vivo, né? Então, dessa lapiseira minha aqui, poderia surgir um outro ser vivo. Só que para muitos a origem dos organismos microscópios ainda era explicada pela geração espontânea. E um dos mais conhecidos defensores dessa ideia foi o Needham. Né? Ele realizou experimentos utilizando caldos nutritivos que haviam sido aquecidos e tapados de forma não muito eficiente. E ele observou, a partir desse experimento, que vários micro-organismos apareciam no caldo depois de um tempo. E ele defendia a existência de uma força vital que atuava para o surgimento dessas formas de vida. Só que o seu companheiro, o Spallanzani, né, outro pesquisador, ele refez os experimentos iniciais do Needham e acabou fazendo algumas adaptações, algumas adequações. O que ele fez? Ele ferveu os caldos por muito mais tempo e tapou completamente esses caldos. Para quê? Para evitar que qualquer micro-organismo entrasse neles. E depois de vários dias o caldo continuava, sem nenhum ser vivo microscópio. E isso sustentou mais uma vez a hipótese de que a geração espontânea ela não acontecia. Apesar disso, apesar dessa comprovação, então o Needham, apesar da comprovação que o Spallanzani fez, o Needham ele argumentou que a fervura em excesso que o Spallanzani fez acabou matando, né, acabou terminando com todo o ar presente nos potes com o caldo. E o ar seria necessário e fundamental para a geração de novos micro-organismos. E aí, para poder entender como que essa situação foi resolvida, nós precisamos falar do próximo experimento, que é o experimento de Louis Pasteur. Esse experimento de Louis Pasteur, por volta de 1860, mais ou menos, ele contribuiu para reforçar a hipótese da biogênese. Eles são esquematizados, então, nessa figura aqui representada na página 36 do livro didático de vocês. Aonde? O que foi feito? O caldo nutritivo, ele foi despejado num frasco de vidro. Em seguida, esse gargalo do casco de vidro, ele foi esticado e curvado após ser aquecido numa chama. Aí então o caldo é fervido e através desta fervura ele é esterilizado. E ao final então de todo o experimento foi possível observar que o caldo nutritivo do frasco, que ficou popularmente chamado, né, como frasco com pescoço de cisne, em razão dessa curvatura, ele se manteve livre de micro-organismos. E também se observou que quando se quebrava o gargalo do frasco, os micro-organismos surgiam neste caldo. A gente consegue perceber, então, com esse experimento, da mesma forma que o Spallanzani já havia percebido e dito pro Needham, a gente consegue perceber que Pasteur ele ferveu os caldos nutritivos.
mas para testar se o ar era realmente importante, ele utilizou esse gargalo em formato de pescoço de cisne. O gargalo com esse formato de pescoço de cisne, ele permite que o ar entre no frasco, mas não deixa os micro-organismos entrarem, né? Os micro-organismos ficam presos nessas curvaturas. Então essas curvaturas elas funcionavam como uma espécie de filtro. E nos resultados ele não observou o desenvolvimento de seres vivos por geração espontânea, mesmo na presença do ar. Então, os micro-organismos só surgiam nos frascos depois que se quebrava o gargalo. E esse experimento demonstrou que mesmo micro-organismos só surgem a partir de outros micro-organismos. E isso fez com que desacreditássemos na hipótese da abiogênese. E hoje, o que nós temos como válido é a hipótese da biogênese, ou seja, um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo pré-existente. Certinho? Beijinho, beijoca, até o próximo vídeo.